Salve Thugs! Travis Scott e A$AP Rocky são um dos rappers mais influentes dos últimos tempos, e pelo facto de que os dois têm algumas características ou até mesmo estilos semelhantes, muitos fãs da comunidade do hip hop fazem comparações entre os dois. E isso meio que acabou criando uma grande rivalidade ou barreira na possibilidade dos dois artistas, no mínimo, colaborarem musicalmente. Então, neste vídeo, eu vou explicar como começou toda esta rivalidade. Mas antes, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal e deixe o like no vídeo para fortalecer. Agora, bora pro vídeo. Travis Scott e A$AP Rocky têm sido comparados e até às vezes confundido já há bastante tempo. Mas para que entendam melhor o porquê das semelhanças ou várias comparações feitas entre os dois, eu vou fazer um resumo sobre a origem de cada um dos artistas, começando pelo Rocky. Ricky Myers, mais conhecido como A$AP Rocky ou Flaco, nasceu no dia 3 de outubro de 1988 nas ruas de Harlem, em Nova York. Desde pequeno, ele já era chegado a todas as coisas ilegais que aconteciam nas ruas ou no seu bairro. Isso porque o pai do Rocky era um traficante, gangsta, bem conhecido e respeitado nas ruas de Nova York. Sendo assim, antes do pai do Rocky ter essa moral toda nas ruas, digamos que ele não teve uma infância assim tão boa. Mas depois do seu pai entrar no negócio das ruas, ele meio que tentou fazer com que as coisas não faltassem em casa e para os seus filhos. Já que ele estava conseguindo fazer um bom dinheiro participando de atividades ilegais pelas ruas de Nova York, ele meio que tentava mimar um pouco seu filho quando podia, comprando brinquedos e roupas um pouco caras para os seus filhos ficarem no estilo. Bem, isso até o pai do Rocky ser pego com os seus negócios ilegais. Então, quando o pequeno A$AP Rocky tinha apenas 12 anos de idade, o seu pai foi enviado para a prisão por um bom tempo. Foi aí que o irmão mais velho do Rocky, conhecido nas ruas como Ricky Black, após também ter saído da prisão juvenil com 17 anos de idade, notou que as coisas em casa estavam ficando difíceis e ele agora era o homem de casa, já que o seu pai estava preso. Ricky, que já era um membro da gangue dos Bloods na época e que basicamente já tinha tomado o mesmo caminho que o pai há bastante tempo, ficou ainda mais ativo nas ruas do Harlem, vendendo também as suas plantinhas verdes, as farinhas brancas para o nariz e por aí vai. Assim, ele pelo menos podia ajudar um pouco com as coisas em casa. Bem, eu não quero desperdiçar conteúdo, então, se quiserem eu vou fazer um vídeo completo sobre a história do Rocky e também do seu irmão mais velho, o Ricky Black. Mas continuando, em um certo dia, quando o Rocky estava com seu irmão mais velho, Ricky, ele começou a fazer um freestyle. Ricky estava batendo em uma mesa e fazendo umas rimas de freestyle, até que ele pediu para o seu pequeno irmão, Rocky, fazer uns versos também. E foi assim que o A$AP Rocky, basicamente, fez os seus primeiros versos no rap. Mas infelizmente, um ano depois do seu pai ser preso, com apenas 13 anos de idade, Rocky viu seu irmão mais velho ser baleado e morto por uma gangue ou traficantes rivais. Após isso acontecer, foi aí que A$AP Rocky decidiu começar a fazer tranças, meio que em memória do seu irmão mais velho, já que essa era meio que a marca do seu irmão. Ele não cortava o cabelo e sempre fazia tranças. Então, foi depois da morte do seu irmão mais velho que o Rocky parou de cortar o cabelo e começou a fazer tranças também, para homenagear o Ricky. Após a morte do seu irmão, e com o pai preso, Rocky depois também acabou por seguir o mesmo caminho que o seu pai e seu irmão e se aprofundar no mundo das ruas. Mas como eu disse, isso eu posso contar em outro vídeo. Quando pequeno, Rocky também costumava ir passar férias em Houston, cidade com uma cultura que também teve uma grande influência sobre ele. A$AP Rocky começou a levar o rap mais a sério em 2007, onde lançava músicas com uma pegada mais obscura e psicodélica também. Ele basicamente foi uma grande influência e um dos primeiros também a popularizar bastante o rap psicodélico, principalmente de 2010 em diante. Além do rap, ele também era bastante ligado à moda, desde pequeno. Bem, o resto fica para um outro vídeo, apenas sobre ele. Agora, eu vou falar um pouco sobre o Travis. Jax Webster, mais conhecido como Travis Scott ou La Flame, nasceu em Houston, Texas, e ao contrário do A$AP Rocky, ele meio que teve uma infância bem melhor, pelo menos financeiramente, já que seus pais faziam parte da classe média. Travis vivia em um bairro mais tranquilo, no Texas. Ele também tinha um bom desempenho escolar. Ele estudava nas escolas privadas e quando tinha tempo, produzia algumas batidas.
Durante a adolescência, o seu pai chegou até a dar equipamentos de produção de batidas e de gravação para ele. Isso após o parque Astroworld ter sido fechado para sempre. Então, os equipamentos, meio que para montar um estúdio de gravação, era mais para consolar o Travis, já que o encerramento do Astroworld deixou ele muito mal. Tempo depois, Travis se formou no médio em uma escola pública e começou a frequentar uma universidade. Mas depois, abandonou completamente seus estudos no segundo ano da faculdade para focar na sua carreira musical. Isso quando já tinha se mudado para Nova York, falando para os seus pais que faria a faculdade lá, quando na verdade já tinha deixado a faculdade e usava o dinheiro que os seus pais enviavam para conseguir se sustentar e principalmente fazer os seus trabalhos na sua carreira musical. Mas depois, os seus pais acabaram por descobrir tudo e, claro, não ficaram contentes com a decisão do filho em abandonar a universidade. E assim, pararam de apoiá-lo financeiramente. Começando a lançar as suas músicas em 2008, Travis começou a conseguir conquistar o seu espaço na cena aos poucos, tendo como inspirações rappers como Kid Cudi e Kanye West, sendo Kanye uma das principais fontes de inspirações do Travis. Se vocês ouvirem as músicas mais antigas do Travis, vocês vão notar um pouco de semelhança com o estilo do Kanye. Então, agora que já sabem um pouco sobre a origem dos dois, eu vou explicar como começou a rivalidade entre os dois. Como eu disse, A$AP Rocky foi um grande pioneiro para o rap psicodélico. Ele estava em alta no final dos anos 2000, principalmente em 2010, 2011 e 2012, com as suas clássicas mixtapes. E durante esses anos, estavam surgindo também novos rappers, e um deles foi o Travis, que estava começando a ganhar notoriedade com as suas músicas, já que algumas também tinham semelhanças com rap psicodélico. E para quem só conheceu La Flame depois do álbum Astroworld, as músicas dele eram tipo uma mistura de Kanye West com um pouco de Kid Cudi e o estilo psicodélico do A$AP Rocky. My mama always asks me about my attitude. Damn, mama, I don't know it all. Poucos sabem, mas os dois já chegaram a se encontrar algumas vezes no passado, quando o A$AP Rocky ainda estava muito em alta e o Travis ainda estava apenas no corre. La Flame também já chegou a colaborar com um dos integrantes da A$AP Mob e um dos melhores amigos do Rocky, o A$AP Ferg. Os dois colaboraram na música Uptown, que fez parte da mixtape All Pharaoh, do Travis Scott. Um tempo depois disso, o Travis decidiu começar a usar tranças também, o que fez iniciar as comparações que eram feitas entre os dois. Aos poucos, Travis começou a crescer cada vez mais na cena do rap, e parecia que as comparações só aumentavam. Em 2015, quando Travis se deslocava para o evento de audição do álbum Rodeo, que ele tinha acabado de lançar, os fãs na entrada do evento confundiram o Travis com o Rocky e chamaram ele de A$AP. Travis respondeu dizendo que não é o A$AP, mas claro que não de uma forma muito amigável. Mas na minha opinião, Travis não tinha atacado o A$AP ou algo assim. Acho que a maioria dos artistas, no lugar do Travis, poderiam se sentir ofendidos depois de estarem trabalhando duro para fazer um álbum e mesmo assim não obter um reconhecimento ou respeito. Mas depois disso, vários associados e membros da A$AP Mob ficaram ofendidos com a reação do Travis e começaram a mandar alguns ataques para ele nas redes sociais e dizendo que ele roubou o swag, ou seja, o estilo do Flaco. E basicamente, foi aí onde toda essa rivalidade começou de verdade, já que aparentemente Rocky e Rihanna estavam ficando em 2012 e anos depois o Travis também começou a ficar com a Rihanna. Mas de qualquer forma, aquela não tinha sido a primeira vez em que os dois tinham se relacionado com a mesma pessoa, sendo que os dois supostamente também já tinham ficado com a modelo Cara Delevingne. No começo de 2017, A$AP Rocky apareceu no evento Met Gala com a irmã da Kylie Jenner, a Kendall Jenner. Os dois estavam se relacionando na época. A$AP tinha comparecido no seu estilo, posando para fotos com a sua namorada na época. E um ano depois, bem no começo de 2018, enquanto ocorria o evento Met Gala, Travis Scott apareceu com a sua esposa, usando um outfit que digamos que era um pouco semelhante ao que Rocky estava usando no evento passado, e isso apenas reacendeu as comparações que eram feitas entre os dois, inclusive os memes. Um tempo depois disso, o rapper Funk Flex, considerado por muitos como uma das lendas de Nova York,
afirmou que vários rappers roubam o estilo do A$AP Rocky, e um deles é o Travis Scott. Flaco respondeu o post em que o Funk Flex afirmou que vários rappers roubaram o estilo do A$AP, dizendo apenas factos. Em 2019, A$AP Rocky foi preso na Suécia por se envolver em uma briga, fazendo com que vários artistas e figuras públicas apoiassem uma campanha que pedia a liberdade imediata do Rocky. E Travis Scott, surpreendentemente, foi um dos artistas a apoiar a campanha e pedir a liberdade do Flaco. Let's do it, man. Free Rocky, man. You know what time it is, yes, sir. Free Rocky, man. Após Rocky ficar um mês inteiro na prisão sueca, ele foi finalmente libertado e no seu primeiro show de volta aos Estados Unidos da América, que foi no Rolling Loud, em um freestyle, Rocky mandou algumas linhas indiretas ou diretas para o Travis Scott, dizendo que ele está focado em fazer história. Another victory, be flawless like the skin on me. Damn, please don't compare him and me. You offended me. This ain't a diss and we ain't enemies. They concerned with making hits, I'm more concerned with breaking history. The loudest nigga in the room, the weakest. I guess them quiet dudes need better speakers. Após isso, tiveram alguns tweets do Rocky falando sobre isso. E ele até chegou a mandar um salve para o Travis. Depois disso, as coisas meio que ficaram calmas entre eles. Porém, 10 anos depois, ou seja, em 2022, Rocky participaria de um podcast em que foi questionado sobre todo esse rolo com Travis. Mas antes do podcast ser lançado oficialmente, o Nori, que é meio que o apresentador do podcast, divulgou um trecho da conversa entre eles, meio que para promover a entrevista com o Rocky. E no trecho divulgado, através de cortes, Nori deu a entender que Rocky basicamente confirmou que o Travis Scott copiava ele. Porém, era só um corte da entrevista para fazer a divulgação. Sendo assim, antes desse episódio do podcast ser lançado completamente, o trecho divulgado por Nori começou a circular bastante nas redes sociais e reacendeu esse todo desentendimento entre os dois. Com o vídeo se tornando extremamente viral, Travis meio que respondeu ao texto do vídeo, aparecendo em um dos seus shows, copiando a forma como o Rocky arrumava sempre as suas tranças. Depois, quando a entrevista completa foi lançada, ficou claro que o Rocky apenas disse que viu algumas semelhanças e que provavelmente apenas é uma inspiração para o Travis, e não que o Travis copia inteiramente ele. O que, querendo ou não, parece que realmente é verdade, como o próprio Kanye West já disse no mesmo podcast. Travis Scott or Kid Cudi? Kid Cudi, because Travis is a mix of me, Cudi and Rocky. Então o vídeo foi esse, espero que tenha gostado, se inscreva e deixe o like. Thug Life.